O Federal Reserve tem expressado preocupações sobre a inflação devido às políticas econômicas de Donald Trump, como as tarifas de importação. Também por causa da economia, a reprovação ao presidente atingiu 51%. Para falar sobre o tema, eu convido aqui a Alessandra Ribeiro, que é sócia-diretora da Tendências. Bom dia, Alessandra. Seja bem-vinda aqui ao Real Time. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Obrigada. Alessandra, pelo jeito, a preocupação com a situação fiscal não é só no Brasil, né? Pois é, Marcelo. Acho que os Estados Unidos estão em situação também muito similar. Obviamente que um país com outras dimensões, outra taxa de juros, outra maturidade de dívida, mas tem sim essa preocupação fiscal. Até porque, né, a dívida nos Estados Unidos, a dívida pública norte-americana, já tem subido e já vários exercícios, né, considerando essa política econômica do Trump, apontam para o aumento do déficit nos próximos anos. Então, a curva que era projetada, né, de endividamento para o país, que já era de alta desse endividamento, com a implementação da política Trump, ela pode ser deslocada para cima, ou seja, o resultado ser um endividamento ainda maior dos Estados Unidos. Isso já tem reflexo aí na expectativa de decisões do Fed sobre os juros, né? Sim, a gente já tem observado aí vários membros, né, do Banco Central americano apontando uma cautela maior em relação à condução da política monetária, dados os reflexos potenciais, né, dessa política econômica. Vocês estavam comentando agora na matéria anterior sobre a política comercial, né, imposição de tarifas sobre produtos importados, por exemplo. Tem uma outra política que o governo Trump tem sinalizado, que é de redução de impostos para pessoas físicas e jurídicas, que, na verdade, até estimula a demanda, né, junto com desregulamentação de setores. Então, a gente tem várias políticas que, conjuntamente, né, elas não só aumentam o déficit fiscal e endividamento nos Estados Unidos, mas elas têm reflexos inflacionários. E aí o Banco Central americano já tem apontado bastante cautela. Tanto é que, para esse ano, os mercados de forma geral, né, os analistas de forma geral, já revisaram bem a expectativa para os juros. Havia uma expectativa de que os juros poderiam cair bem nos Estados Unidos nesse ano, e hoje a aposta majoritária é que tem apenas uma queda de 25 pontos, dada a cautela do Banco Central americano em relação aos reflexos dessa política para a inflação. Eu queria que você detalhasse um pouco mais para a gente como é que essas tarifas de importação do Trump elas estão afetando a inflação e a economia dos Estados Unidos. Já estão fazendo efeito? Pois é, Marcelo. O que a gente tem na prática ainda são poucas tarifas aplicadas, né? Assim, na verdade, a maior parte do que foi anunciado ainda não entrou efetivamente em operação. A gente tem visto o governo Trump, né, negociar esse período para implementação com os principais países, né? O Canadá, o México, a China, mesmo, né, países aqui como o Brasil, na sinalização de tarifa para importação do aço. Então, ainda a gente não viu a implementação de fato, né, de uma boa parte dessas tarifas. Mas o que acontece é que os agentes econômicos, eles já antecipam os efeitos, porque os efeitos, né, tendem a ser no sentido de aumento de preços nos Estados Unidos, porque você nem sempre consegue, né, substituir tão rapidamente a importação por produção doméstica. Isso, quando acontece, leva um bom período de tempo. Então, já diante da ameaça, a gente já vê os agentes econômicos antecipando os efeitos e já com potencial, né, de repassar isso para preço hoje, efetivamente. Então, o risco, né, que a gente observa é de uma inflação muito resiliente, né? Inclusive, a gente tem visto, né, a inflação ela parou de cair por lá, né, essa resiliência, daí toda a preocupação do Banco Central americano, e obviamente que já a antecipação desses efeitos afeta aí o dia a dia das pessoas que sentem na prática já preços mais elevados, afetando aí o seu potencial de consumo. Alessandra, a gente vê na pesquisa Reuters Ipsos que o pior desempenho do presidente americano na avaliação dos eleitores é justamente na economia. O eleitorado de lá também não estava feliz com o Biden, tanto que o partido dele perdeu a eleição.
É razoável dizer que os preços altos eles favoreceram, então, a eleição do Trump? E, assim, você vê uma tendência mundial de insatisfação com os preços pós-pandemia? O eleitorado de vários países está perdendo a paciência com esses preços altos? Pois é, Marcelo, acho que essa questão da inflação, ela impactou muito, realmente, a população de maneira global, porque a gente viu pressões aí de preços muito expressivas, né, no mundo todo. E isso reflexo, né, de problemas pelo lado da oferta, porque a pandemia afetou aí várias cadeias de produção, e, ao mesmo tempo, muito estímulo fiscal e monetário dos países para lidar com os efeitos da pandemia. Então, isso aumentou a demanda. A gente viu uma junção de problema de oferta com aumento de demanda. E a inflação ficou muito alta, e demorou muito tempo para ceder, até porque os bancos centrais, principalmente dos países desenvolvidos, como o Banco Central americano, não entenderam a situação tão rapidamente. Levou tempo para eles entenderem que o problema inflacionário era muito mais complicado, né? E aí o resultado foi uma inflação muito mais resiliente por mais tempo. Então, sim, as pessoas no mundo todo estão muito mais sensíveis à inflação, e como você bem colocou, isso foi um fator muito crítico, né, para a potencial, né, reeleição aí do Biden, que sofreu muito na sua popularidade, dados os efeitos disso para a vida dos consumidores. E o grande risco agora, com a implementação dessa política Trump, é a inflação continuar incomodando. Vai continuar, eu acho que esse é o principal risco, continuar incomodando, e isso certamente afetará a popularidade do presidente Trump. E lá eles têm aquelas eleições para o Congresso, né, no meio do mandato. O risco é o governo, né, e o Partido Republicano já serem bem penalizados nessa eleição de meio de mandato, caso a inflação continue alta, e eu acho que é esse o risco principal e mais provável. Esse cenário inflacionário dos Estados Unidos, eu imagino que tenha consequências também para o Brasil, né? A gente viu que no governo Bolsonaro muita gente perdeu a paciência com o presidente pelos preços altos, agora parece que está acontecendo o mesmo com Lula. E a gente vê um esforço grande do governo aí para tentar conter a inflação, no sentido aí de, agora o Lula falando em conversar com distribuidores, no caso dos ovos aí, enfim, medidas que talvez sejam mais cosméticas do que algo que mude a base da economia. Mas, enfim, o fato é que tem uma preocupação grande do governo com a inflação, mas a gente não vê boas notícias vindas do exterior para ajudar nesse cenário, né, Alessandra? Pois é, Marcelo, é isso mesmo. Aqui também é um cenário bastante sensível, né? Até porque quando a gente olha não só a inflação total, né, que fechou o ano passado em 4,8%, lembrando que a nossa meta é 3%, né? Mas os preços de alimentos mostraram uma trajetória bastante complicada no ano passado, né? Quando a gente pega a alimentação no domicílio, a alimentação mostrou uma alta de 8,2% no ano passado. Em 2023, tinha até caído ligeiramente, a gente teve deflação, né, em 2023. Então, claramente, né, essa pressão nos preços, e principalmente em alimentos, né, dado o peso de alimentos na cesta média do consumidor brasileiro, afeta bastante a popularidade. Então, não é à toa que o governo está tentando sinalizar medidas para conter principalmente os preços dos alimentos, porque ele sabe que isso bate em popularidade. Mas, infelizmente, essas medidas sinalizadas, né, com relação a distribuidores de ovos, de combustíveis, também, né, os supermercadistas também entraram aí no meio da discussão, mas a gente sabe que o efeito dessas políticas são bem cosméticas, né, eu diria que praticamente zero. Como que a gente vai afetar, né, a inflação de forma geral e também preços de alimentos? Obviamente, uma parte da história é externa, então a gente não consegue afetar, mas tem uma parte da história que está aqui com a gente. E tem a ver também com todo o estímulo que foi dado para a economia brasileira. O impulso fiscal, né? Gastou-se bastante do ponto de vista dos gastos públicos, e isso aqueceu a demanda e também contribuiu para essa alta de preços. É fato que não é só isso, a gente tem também, na questão dos alimentos, as questões climáticas, né? A tragédia no Rio Grande do Sul, depois a estiagem que afetou também o ano passado, tudo isso contribuiu para essa alta. Mas tem uma parte da história que está aqui com a gente também, que
a economia foi inflada e também afetou preços. Alessandra, aí na Tendências, o que vocês estão esperando para o fim desse ano de inflação e PIB? Então, Marcelo, nós projetamos um IPCA de 5,5%, ou seja, mais forte do que no ano passado, que foi 4,8%, então é uma aceleração da inflação. A inflação de alimentos deve ser um pouco menor, a gente projeta 6,9% para essa inflação de alimentos no domicílio, né? Ante 8,2% no ano passado, mas ainda assim é uma inflação de alimentos alta, e o PIB desacelerando, passando de uma alta de 3,4% ano passado para 1,9% esse ano. Então, é uma economia que perde tração, mas ainda sustenta uma inflação elevada. Tá certo. Alessandra Ribeiro, sócia-diretora da Tendências, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia.